E agora vamos para as últimas da investigação sobre a astronomia com Miguel Gonçalves. É a última fronteira que acontece sempre ao domingo. Bom dia, Miguel. Bem-vindo. Bom dia, Miguel. Ora bem, vamos lá então começar aqui para já com revelações de James Webb, que nos leva sempre até ao início do universo, traz sempre coisas muito novas. E agora descobriu uns pontos vermelhos bastante que nos levantam dúvidas, não é? O que é isso? Sarampo. Sarampo? Sarampo, obviamente. Sarampo. O mundo nasceu com sarampo, dizes tu logo à abrida. Sarampo logo no início do universo. Obviamente não é sarampo, mas poderia ser, porque as imagens que vamos ver mostram-nos pontos vermelhos. Foi talvez das primeiras grandes revelações do James Webb. James Webb começou a olhar para o universo mais distante, que é como quem diz também o universo primordial, quando o universo era bebê, adolescente, e encontrou estes estranhos, pequenos pontos vermelhos em alturas do início do universo. Em primeiro lugar, o vermelho. Vamos tentar perceber o vermelho. Pois. Não é estranho nós, quando olhamos para o universo mais distante de nós, encontrarmos galáxias, pontos vermelhos. Porquê? Porque o universo está em expansão e, portanto, a luz, essa luz dessas galáxias distantes também é esticada com a expansão do universo. Quando isso acontece, sobretudo na questão do óptico, portanto, na luz que nós vemos com os nossos próprios olhos, é esticado para aquilo que chamam comprimentos de onda mais longos, o vermelho. Portanto, não é tanto o vermelho aqui o grande espanto. O espanto é o tamanho também daquilo e o que é que poderá ser, o que é que provoca aquela própria luz. Vamos falar do tamanho. Quando olhamos para estes pontos que nós estamos a ver, estes pontos correspondem a estruturas com cerca de 2% apenas do tamanho da Via Láctea, da nossa própria galáxia. São estruturas, também elas, que são alimentadas por algo que pode ser mais ou menos um bocadinho maior que o próprio sistema solar, que o nosso próprio sistema solar. As primeiras teorias diziam o seguinte: será que estamos a ver galáxias que já são maduras, já são velhas, mesmo no início do universo? Ou seja, galáxias que passaram por um processo de amadurecimento muito rápido, porque o Webb também nos mostrou isto. Houve galáxias que, as galáxias começaram a aparecer primeiro ou mais cedo que aquilo que nós pensávamos, e se calhar amadureceram mais rapidamente. Quando amadurecem, são estrelas mais vermelhas. Pois, mas o problema é que nós não conhecemos uma galáxia com cerca de 2% do tamanho da Via Láctea. Portanto, isso foi posto de parte. Segunda hipótese. Será que estamos a ver estruturas repletas de poeira? E poeira porquê? Porque quando olhamos para o universo, um comprimento de onda do infravermelho é aquele tipo de radiação que nos denuncia precisamente zonas com muita poeira. Só que a questão é que a poeira, para além do infravermelho, é também particularmente visível no comprimento de onda das ondas de rádio. Quando os astrónomos utilizaram os radioscópios poderosos do nosso planeta, nomeadamente o ALMA, conjunto de mais de 60 antenas de radiotelescópios no Chile, do Observatório Europeu do Sul, olharam para estas estruturas e disseram: não, isto também poeira não é condizente com a assinatura de poeira. Há algo extremamente energético aqui por trás. E então pegaram numa teoria, repara bem, que tem mais de 20 anos e que diz o seguinte: estamos a ver estruturas, zonas muito distantes do universo, dos primeiros tempos do universo. Nós sabemos que essas estrelas dos primeiros tempos do universo eram muito diferentes das estrelas que nós conhecemos atualmente. Eram estrelas muito maiores, muito mais gigantescas. E o que é que acontece às estrelas gigantescas? No final da sua vida, explodem, o seu núcleo colapsa, dá origem a uma supernova, uma explosão de radiação extremamente poderosa e colapsa num buraco negro, também ele, colossal. Mas espera, é que é o núcleo que colapsa. Antes desse colapso, à volta dessa estrela de grandes dimensões, há uma concha de gás, sobretudo de hidrogênio, muito densa, opaca, mesmo muito densa. O que é que dizia essa teoria de há 20 anos? É que quando olhamos para esses primeiros buracos negros primordiais, são muito poderosos, mas à sua volta tem essa presença de gás, hidrogênio muito denso, que forma uma espécie de um casulo que é aquecido por quem? Pelo buraco negro central, por esse buraco negro supermaciço. Então, sim, introduzimos esta ideia nestas observações. Não é absorvido pelo buraco? É absorvido. O que nós estamos a ver é material, hidrogênio, esse casulo de hidrogênio muito quente, aquecido pelo buraco negro e que, ao mesmo tempo, está a ser sugado pelo próprio buraco negro. Bem. E, portanto, isso pode ajudar a explicar, precisamente, porque é que nós temos estas zonas de casulos maiores que o sistema solar. Porquê é que são tão brilhantes? Porque são muito quentes, aquecidos pelo buraco negro supermaciço, que ao mesmo tempo está a comer essa própria matéria. E, portanto, pode ser essa a explicação. Atenção que eu não estou a dizer que é já a explicação oficial, sim, mas é uma teoria que se assenta, que bate certo com as observações que estamos a ver neste, claramente não é sarampo, mas sim outro tipo de estrutura que existia no universo primordial. Espero que ainda haja uma segunda parte. Primordial
é que agora, para estragar, no fundo, um bocado essa teoria, não é bem estragar, é complementar. Nós temos outras observações do James Webb que mostram-nos que aproximadamente 2,5 mil milhões de anos-luz de distância, em termos cosmológicos, é uma distância muito próxima de nós. Portanto, é o universo mais próximo do nosso presente, digamos assim. Não é que foi encontrado também estas pequenas estruturas vermelhas? Pois, será que foi apenas no tempo primordial do universo que tudo isto aconteceu? Ou será que, mais perto do nosso tempo, também temos de ter estruturas destas? Não deixa de ser curioso. Bem, isso poderá levar ao avanço da investigação, claro. Ora bem, também nos queres falar de Urano, que é um planeta que tem até uma órbita um bocadinho estranha, diferente do normal, mas de planetas sem mãe, sem estrelas. Como é que esses planetas se aguentam? Isto hoje é uma edição mesmo muito estranha, não é? Mais uma estrutura, mais um conceito, uma teoria que pode abalar um bocado aquilo que são as nossas ideias sobre como é que se formam os planetas. As imagens que nós vamos ver mostram-nos observações tiradas, olha, uma vez mais, pelo James Webb. Mas esta animação que nós estamos a ver mostra-nos aquilo que nós pensamos que explica como formam os planetas. Formam-se mais ou menos na mesma altura que as próprias estrelas. As estrelas têm à sua volta grandes discos de poeira e de pedregulhos, como este que nós estamos aqui a ver, que ao longo dos primeiros milhões de anos, estas pedras, estes gases, estas poeiras começam a juntar-se, fruto da gravidade, formam um núcleo, formam um manto, podem eventualmente formar também um manto e uma crosta, e dá origem aos planetas como nós os conhecemos. Portanto, uma mãe estrela está associada sempre à formação de planetas. Pois bem, as imagens que nós depois vamos ver mostram-nos cerca de 8 planetas vagabundos. Eu tenho um certo carinho pelos planetas vagabundos, ou seja, planetas que não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela, andam pelo espaço, foram se calhar atirados para outros sistemas planetários, ou se calhar já nasceram vagabundos. E desses 8 objetos que estão isolados, planetas vagabundos, com massas entre 5 a 10 vezes a massa de Júpiter, o que é que os cientistas encontraram? Lembras-te de eu ter dito que quando as estrelas nascem, tem aquele disco de gás e poeira à sua volta da origem aos planetas. Eles descobriram, são estas imagens que estamos aqui a ver, eles descobriram precisamente, Daniel, esses discos de gás e poeira que formam planetas à volta dos planetas vagabundos. Não é à volta de uma estrela, é à volta dos próprios planetas vagabundos. A questão que se coloca é, em primeiro lugar, como é que esta estrutura é estável? Os planetas têm massas muito inferiores à das estrelas. Portanto, interessa-nos saber também como é que é estabelecida esta questão gravitacional e de massa destas próprias estruturas. 2. Estes discos que nós estamos aqui a ver à volta dos planetas vagabundos vão mesmo dar origem a planetas? É que se tudo correr como aquilo que nós vemos à volta das estrelas, isto vai dar origem também a planetas à volta de planetas. Aqui uma pequena questão à parte. Como é que se vão chamar esses planetas? São planetas ou são luas? Nascem como planetas, no fundo, de toda a sua formação, mas giram à volta de planetas. Se girar à volta de planetas, teoricamente serão luas. Mas vamos ver qual é a massa que isto vai originar. De qualquer forma, não deixa de ser curioso, porque é a primeira vez que nós vemos isto. É a primeira vez que vemos, eventualmente, a formação de planetas sem mãe. À volta de um planeta, à volta de um irmão, digamos assim. E, portanto, vamos esperar por mais observações para tentar perceber, no fundo, se temos ou não temos que alterar também ou complementar as nossas teorias sobre a gênese de planetas. E planetas, vamos para um planeta, então, do sistema solar, como tu bem disseste. Urano é o penúltimo planeta da nossa família de planetas. E agora, observações, repara bem, nós vamos ver observações durante a Voyager 2, a única sonda da humanidade que passou por perto de Urano. E, portanto, as nossas melhores... muitos anos. As nossas melhores observações e dados que nós temos são da velhinha Voyager. E que nós agora, os cientistas da NASA, à luz, através de melhores técnicas computarizadas, melhor interpretação dos dados, chegaram a uma conclusão muito interessante, que é o seguinte: Urano liberta 15% mais energia do que aquela que recebe do Sol. Está muito distante do Sol. E este é o resultado desta investigação. Não nos diz como. Diz que emite mais 15%. Nós tínhamos a impressão que Urano era um planeta morto, que era um planeta morto por dentro, sem qualquer tipo, propriamente, de grande dinamismo interno. E, portanto, não era expectável esta libertação extra, digamos assim, de energia. Qual é a fonte de tudo isto? Será que ainda está ligado à gênese planetária, quando os planetas rodavam muito mais rapidamente, eram muito mais quentes no seu início? Então quer dizer que, se calhar, o Urano até podia ser mais jovem do que aquilo que pensávamos.
não deixa de ser curioso que no nosso bairro planetário continuamos a ter este tipo de mistérios extraordinários. Muito bem, Miguel, só tens 30 segundos só para mostrares a astrónoma real, é uma homenagem. Michelle Dougherty foi nomeada pelo rei Carlos III como a 16ª astrónoma real do Reino Unido. Isto é curioso porque é a primeira mulher. Mas é a primeira mulher, não é? Primeira mulher a ocupar este cargo desde a sua criação há 350 anos. Hoje é sobretudo um cargo honorífico, mas não deixa de ser notável. E nós estamos a ver imagens também de Saturno e de Cassini, porque esta cientista foi também notável nas descobertas que fez sobre Saturno e com a sonda Cassini. E, portanto, deixamos aqui os nossos parabéns e esta referência, então, a Michelle Dougherty. Muito bem. Miguel, obrigado. Bom dia. Obrigado, bom domingo.